Meu irmão, minha irmã, por gentileza, abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O tema do nosso mês é santidade, vivendo em submissão à palavra de Deus. E durante este mês de adoração e aprendizado, nós temos nos dedicado a esse tema, santidade, e lembrando que santidade é viver separado, e nós estamos refletindo sobre o chamado à santidade, o seu significado, a importância de seguir a vontade de Deus, os desafios dessa caminhada, os frutos de uma vida consagrada como discípulo de Cristo. E o tema de hoje é os desafios e vitórias na jornada da santidade. Nós vamos abordar os desafios práticos que os cristãos enfrentam ao procurar viver em santidade e submissão à palavra de Deus, juntamente com exemplos de vitória e encorajamento. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós ouvimos essa palavra, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, nós somos levados para um pensamento de vitória. E de fato, é isso que nós devemos ter mesmo. Ah, meu irmão, quer dar uma acertada aqui no tapete que tá feio, né? Verdade, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Muito bem. Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, tem uma outra palavra de vitória que diz o seguinte: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos ir para a parte prática e entender como que a gente usa isso no dia a dia, como é que você vai usar isso quando você chegar na sua casa, como é que você vai usar isso quando você estiver no seu trabalho, com as pessoas da sua família e etc, etc. Então, quando a gente fala que nós somos mais do que vencedores, que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, nós precisamos entender como é que isso funciona. Isso não é uma coisa que você simplesmente recita e faz com que todas as coisas sejam transformadas na sua vida. Então, vou dar um exemplo prático. Imagine uma pessoa que vai fazer um vestibular para a faculdade de medicina. Como você sabe, a faculdade de medicina é um dos cursos, talvez o curso mais concorrido. Então, imagine você que tem 2 alunos que vão prestar esse vestibular. Um é ateu, que vai, se prepara, estuda, deixa de sair com os amigos para ficar lá debruçado no livro de manhã, tarde à noite. E aí tem uma outra pessoa que é crente, que também vai prestar esse mesmo vestibular, mas ele não estuda direito, ele fica contando que Deus vai abençoá-lo, e os dois vão para o vestibular. Chega no dia de fazer a prova lá tem 5 questões para você colocar um X para saber qual é a resposta certa de cada pergunta. O ateu que estudou começa a ler e fala: essa resposta está errada, essa está errada, essa está errada, essa aqui é certa, coloca o X lá. O irmãozinho que não estudou, que foi fazer um monte de outras coisas, menos se dedicar ao estudo, ele faz uma oração: Senhor, eu sou teu servo, a tua palavra declara que todas as coisas eu posso no Senhor que me fortalece. Me fala, Espírito Santo, onde é que eu coloco o X nessa questão? Eu pergunto para você: você acha que o Espírito Santo vai responder essa oração? Não vai, meu irmão, não vai, por 2 grandes motivos, e tem outros, Primeiro, que o irmão não se dedicou. E se o Espírito Santo fala para esse irmãozinho qual que é a resposta, o Espírito Santo estaria sendo injusto com aqueles que estudaram, mesmo sendo ateu, porque a palavra declara que o sol, ele nasce para o justo e para o injusto.
E eu tenho um exemplo prático da minha vida sobre essa questão de nós fazermos a nossa parte, apesar de saber que nós somos abençoados. Mas para nós sermos abençoados, nós precisamos fazer a nossa parte, que tem muito a ver com aquele momento em que Lázaro morreu e Jesus chega para ressuscitá-lo e Jesus fala assim: tirem a pedra, porque Jesus tinha poder para tirar a pedra, não é verdade? Era só ele falar para a pedra, sai rolando, a pedra ia sair rolando. Agora, por que ele pediu para que eles tirassem a pedra? Porque era a parte que era possível as pessoas fazerem. E Deus sempre trabalha dessa forma. Você faz o seu possível e Deus vai fazer aquilo que é impossível. Mas eu falei que eu tenho um exemplo prático disso. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu tinha convicção que eu não tinha condições de prestar a prova da OAB, que é dividido em 2 fases, porque é uma prova muito, mas muito difícil. Quando eu prestei, eu acho que só 6% que passaram na primeira fase. Então eu sabia que eu não tinha condições de passar naquela prova. Então o que eu fiz? Eu sabia que eu tinha a bênção de Deus. Então o que eu fiz? Eu vou me capacitar. Fui lá, me matriculei num curso preparatório para fazer essa prova da OAB. Eu trabalhava durante o dia, já era casado. Trabalhava durante o dia, à noite ia para esse cursinho preparatório, saía de lá 11 da noite, chegava na minha casa quase meia-noite. No outro dia ele levantava cedo para trabalhar e era assim a semana inteira. E quando eu assistia Jornal Nacional, as notícias, quando tinha parte lá de crimes, chegou uma hora que eu já sabia qual que era o artigo, qual que era a pena, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Então, quando eu fui fazer a prova, a primeira fase eu passei. Fui para a segunda fase. Cheguei na segunda fase, meus irmãos, e a prova, na segunda fase você pode levar livros. Então a gente leva malas, né? Tem gente que leva 2 malas de livros, porque você pode consultar. E eu fui fazer a prova e eu tinha me capacitado. E ainda assim, tendo me capacitado, eu não conseguia encontrar a solução da prova, porque era uma espécie de uma pegadinha. E aí então eu orei ao Espírito Santo. Eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu estudei. O Senhor sabe o quanto eu me dediquei. Eu só preciso que o Senhor me diga aonde é que está na lei essa exceção da exceção para que eu possa fazer a prova. O resto eu dou conta. Eu só preciso disso. Já tinha passado, eram 4 horas de prova, já tinha passado 1 hora de prova e eu não tinha achado essa exceção da lei, porque era uma situação que só o promotor poderia fazer. E eu fiz essa oração. Acho que uns 5 minutos depois, o Senhor me mostrou onde é que estava a exceção. Eu fiquei grato a Deus, fiz a prova e fui aprovado na OAB. Mas por quê? Porque eu tinha estudado. E porque eu tinha estudado, então o Espírito Santo me deu a dica onde é que estava a exceção. E também só falou isso. Só falou: essa exceção está em tal local, todo o restante eu que fiz. E glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos uma bênção do Senhor. Sim, nós temos uma bênção do Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas é importante que você saiba que você tem essa bênção do Senhor, porque o inimigo, a própria palavra de Deus fala que o inimigo vem para roubar, para matar e para destruir, e o inimigo trabalha na sua mente, o inimigo trabalha nas suas emoções para que você seja derrotado antes de levantar da sua cama a cada manhã. Então, todas as vezes que você, em especial você que é mãe, todas as vezes, mãe, que você que tem filhos pequenos, que você ouvir na sua mente que você não vai dar conta de criar os seus filhos, que você não está sendo uma boa mãe para o seu filho, etc e tal, você vai dizer: eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, inclusive ser a melhor mãe que o meu filho pode ter. E em nome de Jesus, você é a melhor mãe que o seu filho pode ter.
E para você que está casado, que está casada, todas as vezes que vier ao seu pensamento, eu não consigo, não vou conseguir continuar casado porque o meu marido está insuportável, porque a minha esposa está insuportável, você vai lembrar que isso é uma fase, que a palavra de Deus declara que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, inclusive passar por essa fase ruim. Então, todas as vezes que você ouvir que você nunca vai ter dinheiro para comprar as coisas que você quer, porque o que você recebe mal dá para pagar suas contas, que você não consegue receber uma bênção de Deus, que essa dor que você sente, ela não recebe do Senhor uma palavra de cura. Todas as vezes que você ouvir no seu pensamento que você nunca vai ter uma pessoa para conviver, para compartilhar a sua vida, você vai dizer: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me capacita, com dor ou sem dor, com crise ou sem crise, com alguém do meu lado ou sem ninguém do meu lado. O que importa é eu estar bem com o meu Senhor. Sabe, meus irmãos, a nossa felicidade, ela não pode estar baseada na vida de outra pessoa, seja ela quem for. Eu gosto, inclusive, de uma frase que o pastor Cláudio Duarte fala, que ele diz o seguinte: você só deve se casar quando você estiver tão feliz, mas tão feliz, que você fala assim: eu preciso um pouco de problema, então eu vou casar. Porque se você casa esperando que a outra pessoa te faça feliz, você vai se tornar uma pessoa infeliz. Porque se a outra pessoa também casou esperando que você faça ela feliz, vai ficar os dois querendo que seja feito feliz, e nenhum dos dois vai ser feliz. Entende? Então você precisa entender que a pessoa pode completar uma felicidade que você já tem, mas quem vai te fazer feliz é você diante do Senhor. Porque você pode estar casado com a melhor pessoa do mundo, se você não estiver bem, você vai achar que aquela pessoa não é boa o suficiente para você. Então, nós sempre estamos associando a fé, a nossa fé, com vitória. E eu citei esses dois versículos: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas eu só disse os versículos que trazem ao nosso coração esse despertamento de fé. Mas é importante que você entenda em que momento cada um desses versículos foram escritos, porque a impressão que dá quando a gente ouve esses versículos de maneira separada, como eu citei de propósito, é que o apóstolo Paulo, que escreveu os dois versículos, ele estava no momento de glória, estava no momento que ele estava sendo paparicado, que ele estava sendo honrado, que talvez ele estivesse na praia tomando água de coco, e não foi em nenhuma dessas circunstâncias que ele escreveu esses dois versículos. E é importante, necessário, primordial que nós tenhamos essa informação, porque nós vamos passar, e nós passamos pelas mesmas lutas e dificuldades que o apóstolo Paulo. E nós precisamos entender então qual é o conceito de vitória. No mundo, vitória significa vencer, chegar em primeiro. Mas a palavra de Deus em Mateus capítulo 20 diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, o conceito de vitória para Deus não é o mesmo do mundo. Para Deus, o conceito de vitória é acreditar no Senhor, é permanecer fiel à palavra de Deus, é continuar obedecendo aos mandamentos, apesar de todas as circunstâncias contrárias à sua vida. Então, eu mencionei em que momento que Paulo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo escreveu isso quando ele estava preso. E eu
tive o privilégio que o Senhor me deu de ir visitar esse lugar onde Paulo esteve preso em Roma, que é na chamada Piazza de São Paulo, alla Regola, em português Praça de São Paulo, na Regola, número 32, esquina com a via do Conservatório, hoje uma casa de esquina que foi transformada numa igreja. Foi nessa casa que Paulo ficou em prisão domiciliar, e ele ficava lá em prisão domiciliar com o braço direito acorrentado no braço esquerdo de um soldado romano. Era assim que ele ficava, e ele ainda tinha que pagar as despesas desse soldado para o governo, para ele poder ficar nessa prisão domiciliar. E foi nessa circunstância, nessa prisão domiciliar, que ele escreveu não somente a carta de Filipenses, mas a carta aos Efésios, aos Colossenses e a Filemão. Então, eu vou ler para você agora outros pedaços, outros trechos desse capítulo 4 de Filipenses, para você entender o que o apóstolo Paulo disse antes, para depois dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, no capítulo 4 da Epístola de Filipenses, o apóstolo, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: lembre-se que ele está numa prisão domiciliar, com o braço direito acorrentado a um soldado romano. Nessa circunstância ele escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. No versículo 7 ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. E a paz de Deus é que vai fazer isso por você. No versículo 9 ele diz: tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês ouviram e viram, ponham em prática. Meu irmão, se você gosta de bolo e você não tem ninguém para fazer bolo, você tem duas opções: ou você compra o bolo, ou você entra, por exemplo, no YouTube, pega lá uma receita de como fazer o bolo e você põe em prática aquele conhecimento e você faz o bolo e você desfruta do bolo que você fez. A vida cristã é a mesma coisa. Se você não coloca em prática aquilo que você aprende, a sua vida não vai mudar, porque aquilo que nós falamos no início, você tem que fazer a sua parte e o Senhor vai fazer a dele. Então ele diz: ponha esse conhecimento em prática. No versículo 10 ele disse: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse em mim, e de fato vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrar. Ele está agradecendo uma oferta que os irmãos de Filipos tinham enviado através de Epafrodito para o apóstolo Paulo, que estava preso. Então esse versículo 10 ele fala sobre isso, e no versículo 11 ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque eu estou necessitado, pois aprendi, e essa palavra é muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu, ou seja, antes ele não era assim, mas ele aprendeu a contentar-se. Tem uma outra versão que diz o seguinte: eu aprendi a me adaptar. Meu irmão, nós precisamos aprender a nos adaptar, e você aprende isso ou por bem ou por mal. Exemplo: quando você era adolescente, você não sabia como era ser adolescente. Seu corpo estava crescendo, estava mudando, tudo aquilo era diferente, você precisou se adaptar. Aí de adolescente você virou jovem, você precisou se adaptar. Aí você virou uma pessoa madura, você precisou se adaptar. Aí você casou, você precisou se adaptar. Aí você teve filho, você precisou se adaptar. Aí você começou
a chegar na idade que você está, e você está se adaptando de novo. Então nós precisamos nos adaptar a toda e qualquer situação. Ao invés então de murmurar, de reclamar, você tem que dizer: eu preciso fazer como o apóstolo Paulo e aprender a me adaptar nessa nova situação. E olha que tem situação que não é fácil, mas a pessoa precisa aprender a se adaptar. Versículo 12, ele diz o seguinte: eu sei, eu tenho experiência sobre o que é passar necessidade. Você sabe o que é passar necessidade? Porque o apóstolo Paulo, que era um homem cheio da unção, cheio do poder de Deus, ele está dizendo: eu sei o que é passar necessidade. E ele vai dar mais detalhes. Ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, barriguinha cheia, seja com fome. Você já dormiu uma noite com fome porque você não tinha o que comer? Eu já. Misericórdia, que situação terrível. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele passou por isso. E aí, depois de dizer tudo isso, é que no versículo 13 ele vai soltar essa frase incrível que ele disse: mas apesar de todas essas situações, eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Entendeu o contexto aqui? Não era um contexto de vitória aos olhos humanos, é um contexto de precisar se adaptar, de viver com aquilo que ele tem naquele momento e dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E em Romanos, que eu li para vocês, no capítulo 8, versículo 37, que disse: em todas as coisas somos mais do que vencedores, é o mesmo enredo, né? Eu li o versículo 37, mas nos versículos anteriores a essa declaração do apóstolo Paulo, ele diz no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será as angústias? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E aqui ele começa: porque por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E lembre-se, que o apóstolo Paulo, de fato, alguns anos depois, iria ser decapitado, mas já estava sofrendo perseguição, tanto é que ele estava nesse momento, ele estava preso, mas aqui ele foi libertado. Então ele fala: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matador. E aí então ele fala o versículo 37: mas em todas essas circunstâncias, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então o contexto que ele está colocando aqui é um contexto de luta, de dificuldade, de perseguição, de fome, mas ele tem convicção de quem ele é no Senhor. Então, todas as vezes que você trouxer ao seu coração, ou o Espírito Santo trouxer ao seu coração: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, você tem que se lembrar de que isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E você precisa se lembrar também que muitas das vezes as suas orações, elas são respondidas de uma maneira que você não queria e que por vezes você não entendeu que ela foi respondida. Tem uma frase, um texto, eu não sei o autor, que vem a calhar sobre isso, que ele diz o seguinte: você pediu forças para Deus e o Senhor te deu dificuldades. Você pediu sabedoria
e Deus te deu problemas para você resolver. Você pediu ao Senhor mais amor, você queria ser uma pessoa mais amorosa e de repente apareceram várias pessoas com problemas para você cuidar. Então, essa frase diz o seguinte: eu não recebi nada daquilo que eu pedi, mas eu recebi tudo aquilo que de fato eu precisava, porque nessas situações Deus está trabalhando comigo. E a gente pode aplicar isso nos homens e mulheres de Deus que estão registrados na Bíblia. Se nós pegarmos, por exemplo, a situação de José, quando os irmãos de José falaram que iriam vendê-lo como escravo, eu tenho certeza que José orou ao Senhor para que Deus não permitisse que os irmãos dele o vendessem como escravo. Mas ele foi vendido. Eu tenho convicção que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para ser lançados naquela fornalha de fogo ardente, tenho convicção que eles oraram para que Deus fizesse o milagre. Mas eu pergunto para vocês, eles foram jogados na fornalha ou não foram? Eles foram jogados na fornalha. Tenho convicção no meu coração que quando disseram que iam jogar Daniel na cova dos leões, quando abriram a cova e ele viu aquele monte de leão faminto, tenho certeza que ele orou. Mas o Daniel foi jogado na cova dos leões ou não foi? Ele foi. E o próprio apóstolo Paulo fala que por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E eu pergunto para você, Deus tirou o espinho da carne de Paulo? Não. Deus não tirou. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós falarmos tudo posso em Cristo que me fortalece, nós iremos lembrar que isso vale tanto para os bons momentos como para os maus momentos das nossas vidas. Nos bons momentos, tudo posso em Cristo que me fortalece, significa que o Senhor está nos incentivando, que nós reconhecemos que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, foi por causa do poder do Senhor que nos fortalece. Mas também nos momentos ruins, nos momentos maus, de calamidade, de morte, de luto, nós também sabemos que é o Senhor que nos fortalece, porque existem situações que emocionalmente a gente acha que a gente não vai resistir, mas quem nos fortalece é o Senhor. Então, quando Paulo orou para que Deus removesse o espinho da carne que o afligia, a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. É a resposta do Senhor para você, meu irmão e minha irmã. E o Senhor foi categórico: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo aprendeu que mesmo sem Deus tirar o espinho da carne dele, ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. E esse Paulo que tinha o espinho na carne é que disse: quando estou fraco, então eu estou forte. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos trazer ao nosso coração que em Cristo você é mais forte do que pensa. Em Cristo você é mais forte do que você pensa e você será muito mais feliz do que você pode imaginar. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, esse apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o 3º céu, ele disse: o que Deus preparou para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você. Em 1 João no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo diz: somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, não se revelou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Jesus disse:
neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Então, Deus não prometeu que a sua vida seria fácil. Deus não prometeu que a minha vida seria fácil, mas Ele prometeu que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, em meio à sua dor, à sua luta, à sua aflição, à sua dificuldade. E é isso que você tem que lembrar quando a luta, quando a dificuldade, quando a depressão, o desânimo quiser arrebentar você, você vai dizer: eu sei que eu não estou sozinho nessa cova de leões, eu sei que eu não estou sozinha nessa fornalha ardente, e o Senhor vai fazer algo em algum momento, e isso vai acontecer. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos, mas o fato é que você precisa permanecer fiel ao Senhor e com o seu coração fiel nas promessas de Deus. Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, o Senhor disse através do apóstolo Paulo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. E aqui a gente abre um parênteses para um outro assunto, que é: aquilo que é necessidade, o Senhor vai suprir. Agora, se você quer além da necessidade, aí, meu irmão, minha irmã, aí você tem que correr atrás. Aí você tem que fazer a sua parte, que é aquilo que nós falamos no começo. Então, o que é necessidade, que é o básico, o Senhor vai te dar. Mas se você quiser além disso, você precisa fazer a sua parte. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, já estou encerrando. Deus sabe o que é melhor para você, o que é melhor para a sua família, e em sua infinita sabedoria, Deus permite que aconteçam coisas que, embora doa na sua carne e por vezes traga aflição, mas é necessário que algumas dessas situações você tenha a experiência de passar por elas, para que você cresça, para que você amadureça, para que você se fortaleça, para que você olhe para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema ou por outras circunstâncias e você se compadeça. Porque quando nós só temos vitórias, nós achamos que as outras pessoas não têm o que nós temos, que elas não são o que nós somos, porque elas são moles, porque elas não fazem a parte delas, e muitas vezes não é assim. Então nós precisamos ser quebrados pelo Senhor. O profeta Jeremias disse que de quando em quando nós vamos à casa do oleiro, nós temos que descer à casa do oleiro, e o oleiro vai nos amassar. E de fato é o que acontece. Claro que eu coloquei aqui um contexto do profeta com as minhas palavras, né? Então, meu irmão e minha irmã, até nas suas aflições nós precisamos ver a mão do Senhor. Não confie naquilo que você sente, não confie naquilo que os seus ouvidos ouvem, não confie naquilo que você vê quando as circunstâncias são ruins. Confie na palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, é uma espada que tem um corte nos dois lados, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo e depois foi colocado na prisão. Elias entrou na caverna por conta de uma profunda depressão. Daniel foi jogado na cova dos leões. Lázaro morreu e foi sepultado. Paulo tinha um espinho na carne. Eu tenho certeza que você tem problemas, que você tem dificuldades. E da mesma maneira que o inimigo se levanta contra você, o inimigo se levantou contra esses homens. Mas ninguém pode colocar ponto final onde Deus coloca uma vírgula. O que o inimigo queria matar,
ele não conseguiu, porque ninguém consegue matar, amaldiçoar aquele a quem Deus mandou abençoar. Você é uma pessoa abençoada pelo Senhor, ninguém pode te ferir, ninguém pode te parar, porque o Senhor é contigo. Você é uma pessoa escolhida, o seu nome está escrito no livro da vida, você é protegido pelo Senhor, o anjo de Deus acampa-se ao seu redor, mas é necessário que você saiba o que é viver governado pelos homens. É necessário que você saiba a diferença que faz servir a Deus e servir ao reino das trevas, para que você faça uma escolha e você permaneça fiel a essa escolha, porque haverá um dia em que Deus julgará os vivos e os mortos, e nessa hora nós veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus, que serviram ao Senhor, e aqueles que não acreditaram. Meu irmão, não pense que aquilo que a Bíblia fala são só histórias, porque o nosso planeta está girando nesse momento, está flutuando no universo, e se não fosse a mão de Deus sustentando o nosso planeta, todos nós estaríamos mortos. A Bíblia disse que o Filho do Homem viria, que o Messias viria, e ele veio. A Bíblia disse que o Messias iria morrer, iria ressuscitar, e ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele vai voltar, e o nosso papel é nos preparar e dizer: ora vem Senhor Jesus, porque em breve ele virá. Levante-se, meu irmão, minha irmã, vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos orar. Ele não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos falar com o Senhor. A palavra de Deus declara que quando duas ou mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus, Ele garantiu que Ele estaria no meio, e nós cremos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor da vida, aquele que te criou, Ele está aqui nesse momento, e Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dificuldades. Então incline-se
diante da majestade do nosso Salvador. Diga para Ele o que está doendo, quais são as suas causas, quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades, e o Senhor vai te libertar. Mas talvez não será da maneira que você quer, não será da maneira que você espera, mas confie no Senhor, porque a palavra nos declara que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Oh Senhor, venha sobre nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, permita que os teus filhos, as tuas filhas sintam a sua presença. Oh, aquele que está com o coração amargurado, aflito, cheio de dor, de rancor, oh, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, que vai te livrar dessa situação, que vai te dar paz, uma paz que você não vai entender, que vai te deixar leve, que vai te deixar alegre, porque você sabe que você é uma nova criatura, que o seu nome está escrito no livro da vida, que você estava numa cilada do inimigo, mas o Senhor abriu os seus olhos, o Senhor abriu as alas, e você saiu dessa prisão. Você é uma pessoa livre, você pode perdoar, você pode abençoar aqueles que te ofenderam, ainda que seja difícil nesse momento, o Senhor te fortalecerá. Oh Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aquelas famílias que estão com os relacionamentos com problemas, que o marido não está se entendendo com a esposa não está se entendendo com o marido, que os filhos estão com problemas. Pai, que haja harmonia, que haja amor, que haja um quebrantamento. Oh, nós também nos lembramos de Barachinai, que é mais daqueles que estão, Pai, na prisão, longe dos teus caminhos. Visita naquela cela, Senhor, faz milagres, que haja conversão, que haja confissão da tua palavra. Oh Pai amado, nós cremos na tua promessa que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos que aqueles que estão longe serão alcançados. Nós cremos que aqueles que perderam o primeiro amor, que serão resgatados, o coração voltará a se aquecer, terão prazer em vir à sua casa, em te adorar, em te louvar. Oh, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas emoções, sobre a nossa casa. Não vale encantamento, porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós somos abençoados, e como disse Balaão, como alguém poderá amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos sejam abertos, que os nossos olhos sejam escancarados às realidades espirituais, que essa vida é breve e que nós temos uma eternidade com o Senhor. Pai, leva em paz o teu povo, leva em paz os teus filhos, dê a eles uma semana de vitória, de alegria, de comunhão na sua presença, que as famílias estejam debaixo das suas asas, guardados pelo teu poder, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. Amém, aleluia. Deus abençoe, minha irmã. Não esqueça de retirar a sua cesta.